Boa noite a todos. Vou fazer a leitura de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, continuando a introdução que eu havia iniciado há alguns dias atrás, agora no próprio canal. Bom, hoje eu vou continuar a leitura na página 22, item 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, nem saberíeis provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a que vale mais receber que cometer uma injustiça e que antes de todas as coisas deve se aplicar, não em parecer homem de bem, mas a sê-lo. Diálogos de Sócrates com seus discípulos na sua prisão. Aqui se encontra este outro ponto capital confirmado hoje pela experiência de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a terra. Esta máxima vale mais receber que cometer uma injustiça. Não é toda cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Esse item 10 ele é bastante complexo e nos remete a uma grande reflexão, porque aqui fala de injustiça, de perdão. Então, muitas vezes a pessoa vai para o plano espiritual com crimes nas costas, né? Ou sem perdoar este ou aquele. E Jesus disse, né? Se vos bate sobre uma face, estende-se-lhe a outra. Porém, em outro momento, Jesus fala para não sermos hipócritas. Então, Deus quer que perdoemos, mas Ele não está dizendo para você perdoar e andar abraçado com o teu agressor, né? Então, devemos perdoar uns aos outros e deixar que cada um siga o seu caminho, cada vez melhor. De duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu? Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes desta morada e de aí distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não são, mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Sócrates a seus juízes. Quando ele fala aqui sobre quando fizermos a nossa passagem para o plano espiritual, encontrarmos as pessoas, revermos pessoas, eu sempre penso na minha mãe, no meu pai. Quando chegar o meu momento,
de abraçar minha mãe, abraçar meu pai, que eu tanto amo, abraçar meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, sobrinhos, sobrinhas, vai ser muito bom. Vamos lá, continuando. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Aqui no inciso 11, esse parágrafo é majestoso, porque ele nos dá uma ideia, né? Primeiro que aqui quem fala é Sócrates. O Espiritismo já existia quando Jesus chegou na Terra. Jesus só veio confirmar aquilo que alguns, como Sócrates, está aqui na introdução do livro Segundo o Espiritismo, página 22, que já tinha alguém falando sobre isso, né? Tivessem Sócrates e Platão, então já temos dois, Sócrates e Platão. Eu já falei deles no início da leitura, que vocês podem encontrar no canal de leitura da Bíblia Sagrada 2016, tá? Lá tem os parágrafos anteriores. É que agora eu fiz um canal específico porque algumas pessoas ainda não têm consciência de entender a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando elas entenderem, saberão que estamos falando do mesmo Deus, né? Do mesmo Cristo. Então vamos lá. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, olha o que eu falei, acabei de falar, eu não tinha lido, hein, gente? 500 anos mais tarde, e os que os espíritos dão atualmente, né? E não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender. Se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveram conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram? Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo, né? Na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque tinham mais que os outros a compreensão de seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Vocês entenderam? Então aqui pode ser que, por exemplo, Sócrates e Platão, por terem todo esse conhecimento antes de Cristo, né, eles podem já ter voltado ou estar voltando para passar os ensinamentos que eles já têm, porque todo o ensinamento, por isso que o estudo é importante, tudo que nós estudamos, tudo que nós vivemos, né? Não é só ler, não é só leitura, não, é tudo que você vive, tudo que você estuda, tudo que você participa, você leva na tua alma. Por isso que nós precisamos fazer coisas boas, para a gente não levar coisa ruim na nossa alma, no nosso espírito, né?
e não continuar fazendo coisas ruins, coisas erradas, certo? Então vamos focar sempre o nosso aprendizado para coisas boas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo, ok? Vamos lá. No inciso 12, não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Tá vendo? É outra coisa, falando do perdão, mesma coisa, tá? Então, não precisamos retribuir injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, né? E as pessoas que estão divididas não devem, senão, se desprezar umas às outras, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava indo para um centro espírita. Eu estava parada no semáforo com meu carro. De repente veio o motoqueiro, acho que ele bateu no ônibus e se desequilibrou, bateu no meu carro. Deu um raspão de uns 30 centímetros. Na hora, a minha vontade, eu estava parada no semáforo e ele teve que parar também à frente porque o semáforo estava fechado. Qual foi a minha vontade na hora? Saí de onde eu estava, eu sempre paro com distância do carro da frente, saí, fechei ele lá na frente e tirar satisfação. Imagina, eu, uma mulher, sozinha, tirando satisfação com o motoqueiro, né? Ai, me deu aquele ímpeto. Aí eu falei, não, Francisca, calma, respira. Você é uma mulher de Deus e você está indo para uma casa de oração, porque é assim que Jesus chamava os locais de encontro para orar, casas de oração. Não era igreja, não era centro espírita, não era templo, não era casas de oração, né? E aí o farol abriu, tal, o rapaz foi embora, eu fui também, eu fui na mesma direção, ainda continuei com aquele ímpeto falei, poxa, ele vai para o mesmo lugar que eu, vou pegar ele lá na frente. Mas aí ele entrou numa rua fora do meu percurso, eu continuei, mas sabe quando dá aquela adrenalina, que o coração acelera e eu já ando muito nervosa, então... Mas eu respirei fundo e continuei o meu caminho, né? Segui o meu caminho, fui para a casa de oração que eu estava indo. Eu costumo chamar tudo de casa de oração, igreja, centro, tudo casa de oração. E, enfim, nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos, eu sou falha, eu sou cheia de pecado, gente, tá? Eu tô aqui lendo hoje o Evangelho para vocês, porque eu fiz um acordo com Deus. Eu não melhorava de jeito nenhum, não conseguia mais ir à igreja, não conseguia mais ir ao centro, não conseguia ler um parágrafo, né? Então, eu fiz um pacto com Deus. Me ajuda, Pai, que eu vou começar a ler a Bíblia toda sexta-feira. E aí, a Bíblia é apaixonante, né? Aí eu comecei a ler todos os dias, né? E assim, hoje eu falho um dia ou outro, mas eu não deixo de orar todo santo dia. Eu posso não pegar a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, ou outro livro qualquer dentro da linha cristã, mas eu estou sempre em oração, sempre em contato com Deus. E você que está me ouvindo, faça o mesmo também. Fique sempre em contato com Deus. Melhor coisa que vocês fazem. Não está aí o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar aos inimigos? Então, é uma pergunta, né, que é feita aqui
para que a gente possa refletir, tá? Eu já li um pouco aqui sobre a introdução, eu vou andar um pouquinho e vou fazer uma leitura lá na frente, tá? Para que vocês possam acompanhar também outras coisas que Jesus nos ensinou, tá bom? Então, deixa eu ver o que eu posso estar lendo aqui para vocês. Bom, eu abri justamente na página 144, capítulo 14, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lembram que tem isso na Bíblia? Por isso que eu falo, né? O Evangelho, ele não está mudando nada, ele está explicando. Então, vamos lá. É o item 5, tá, gente? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso aqui é uma prova, gente, de que Jesus tinha mãe e tinha irmãos, tá? E pai também, tá bom? Maria, José e seus irmãos. Ok? Mas ele lhes respondeu, e olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você pode encontrar essa mesma explicação em Mateus, tá? Então, pessoal, percebam que nós temos aqui uma fala de Jesus muito importante. Ele está explicando que todos nós somos irmãos. Então, muitas vezes a gente não perdoa uma pessoa ou maltrata uma determinada pessoa sem saber que muitas vezes aquela pessoa que estamos maltratando, de repente ela foi nossa mãe ou nosso pai, ou nosso irmão ou irmã, numa vida passada, filho, filha, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. No artigo 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e caridade. Tá, gente? Então, isso aqui é amor e caridade. Então, se você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já leu a Bíblia no Segundo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver que a base a base cristã é amor, caridade, fé, amor e caridade, tá? Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio,
é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas, ou não são dele. Primeiro, gente, nós temos que pensar o seguinte: a Bíblia Sagrada, ela foi traduzida por várias línguas, né? Jesus era judeu. Quando Jesus nasceu, as pessoas viviam em povoados, como em certas etnias, como na África e aqui mesmo no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, o que eles encontraram? Diversas etnias, diversas tribos indígenas. Cada tribo falava um dialeto, cada tribo tinha uma maneira de cultuar os seus deuses, né? Então, a mesma coisa foi quando Jesus chegou. E tinham judeus, hebreus, fariseus, cada um tinha uma maneira de cultuar a Deus. Tanto é que, se você estudar a fundo os ensinamentos cristãos, você vai encontrar tudo isso. Então, nós temos que... Você vê que na Bíblia eles falam, coloca essa passagem lá em Marcos e em Mateus, tem essa passagem lá, né? Que falou isso e Jesus respondeu isso. Mas não é colocado o que aconteceu depois. Se a mãe de Jesus conseguiu entrar com seus irmãos para vê-lo, ou se Jesus saiu para ver a mãe e os irmãos, né? Porque Jesus ali não estava desprezando a mãe e os irmãos. Ele estava dizendo que espiritualmente nós somos todos irmãos. Então, continuando aqui. No 7, admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Os irmãos de Jesus não gostavam dele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Até hoje tem gente que não compreendeu. Imagina. Eu estou aqui hoje lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pasmem. Quando me apresentaram o kardecismo, deixa eu ver, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, ou mais, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e com criança pequena, meu ex-marido tem sérias dificuldades para entender as coisas do espiritismo, e aí eu me vivi muito atormentada e me deram o endereço de uma casa kardecista. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, estava fechado, mas tinha uma pessoa lá dentro. Ela falou: olha, tá fechado, só abre à noite e tal, você volta aqui mais tarde, mas eu vou te dar um livro que era o Evangelho segundo o Espiritismo, para que você leia, né? E você aprenda um pouco mais. E as pessoas falavam muito que quem mudasse a Bíblia ia para o inferno, que não sei o quê, e eu fiquei com medo, eu nem abri o livro. Vocês acreditam que eu peguei aquele Evangelho segundo o Espiritismo, eu peço perdão a Deus até hoje, com certeza deve ter ido parar nas mãos de algum mensageiro de Deus, que com certeza ajudou outras almas perdidas como a minha, mas eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e joguei no lixo do jeitinho que eu recebi.
eu nem abri, de medo. Então, gente, olha a ignorância. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que ter conhecimento. E conhecimento não é você lê um livro hoje e aquele livro vira o seu guia para o resto da vida. Não, não é isso. Você lê um livro, gostou? Bom, ele não é totalmente 100% certinho. Leia outros. E aí você vai ter uma interpretação melhor, ok? Vamos lá. Sua conduta a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes havia tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam, mais como estranho do que como irmão, como ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Então, João era primo de Jesus. E aqui está dizendo, São João disse que os próprios irmãos não acreditavam em Jesus. Porque assim, parecia loucura, né? Tudo que ele falava. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, como Jesus poderia renegar a própria mãe e os irmãos se ele deixou isso expresso na Bíblia? Então tem contradição, né, gente? É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que oferecia, a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Tá vendo como Kardec explica aqui maravilhosamente bem? Muito, 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 muito bem. Tá bom? Então, queridos irmãos, por hoje eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu vou continuar com esse canal, com essa leitura, evangelizando. Eu tenho um acordo com Deus e eu vou cumprir o meu acordo com Deus, com o Divino Espírito Santo de Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo é real desde a época de Jesus. Isso está enraigado já há muito tempo. As pessoas precisam entender que a alma é eterna, o que morre é o corpo, a nossa vida continua, tá? E eu espero que essa leitura tenha ajudado e aliviado as dores, o sofrimento meu, dos meus familiares, dos meus filhos, netos, genro, nora e de todos os familiares e amigos, e que tenha aliviado dores e sofrimentos e ajudado a entender melhor a muitos como você que vai ouvir que está ouvindo esse vídeo agora, e onde você estiver, em casa, no trabalho, na escola, na prisão, na igreja, no centro,
no asilo, no orfanato, seja onde você estiver, que essa leitura tenha sido uma luz para a sua vida, dos seus familiares e dos seus amigos. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.